Bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bem? Então, Tranquilo. hoje é o nosso feedback formativo, tá? Ela é uma parte importante, na verdade, sobre a formação na qual vocês estão passando, tá? Aqui no estágio probatório. Então, eu vou compartilhar com você aqui a planilha, o documento onde foi organizado aí a sua avaliação, para nós darmos sequência a esse momento, certo? Então, bom dia novamente, né? Esse momento aqui é um momento de reflexão, é um momento de troca, ele vai seguir sempre os mesmos ritos que nós seguimos aí com as explicações, com os encontros, certo? Então, vamos lá. Bom, a sua prática, Lucas, ela foi desenvolvida no dia 4 de abril de 2025. Nós estamos realizando o feedback hoje, dia 14. Aqui tem um link da gravação da sua prática, né? Você preencheu ali perfeitamente a questão do seu planejamento. E aqui nós vamos subir um pouquinho para falar um pouco sobre como que será o nosso planejamento do diálogo formativo, tá? Ele será de 10 a 20 minutos e nós temos alguns momentos bem organizados para que tanto você quanto eu possamos nos conversar, nos ouvir, certo? Gostaria que você me dissesse, Lucas, agora, como que você está se sentindo, como que foi fazer aí esse primeiro momento, essa primeira temática, o que você achou? Fica bem à vontade, tá, para falar. Eu achei tranquilo, assim, porque na temática, que a gente já, como estou no segundo ano, já tem aquele desenvolvimento que a gente viu do primeiro ano, como fazer, a parte de planejamento. Eu achei bem tranquilo, assim. A sala também foi bem receptiva na parte da atividade, né? Então, achei bem dinâmico. Eu gostei dessa prática trabalhando com ele sobre o Grêmio Estudantil. Legal. Então, assim, ó, para, né, a gente dar aquele caráter mais teórico e fundamentado da nossa prática, do diálogo formativo, eu falei bem no início, né, que essa parte agora do feedback, ele é importante, né, ela apresenta, assim, um principal instrumento formativo da nossa metodologia, que no caso, que compõe a formação de vocês, tá, que é a parte do feedback formativo, e lembrando mesmo que nós estamos falando da referência 7, né, que você acabou de dizer que gostou bastante de participar, de fazer uma implementação dessa referência, que nós trabalhamos as instâncias colegiadas, né, que envolvem aí o nosso cotidiano escolar, certo? E o que faz parte desse nosso feedback, né? Qual que era a expectativa que tinha lá no seu PDP e tem aqui, né, que eu coloquei aqui no nosso diálogo? Era que espera-se, né, esperava-se que você desenvolvesse uma ação juntamente com o Grêmio Estudantil da sua escola, de modo a colaborar para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Pelo que eu observei ali a sua aula, parece, né, a sua escola, a evidência que eu vi é que a sua escola está passando por um processo de eleição do Grêmio, é isso? Isso, ainda não tem um Grêmio, está constituição de chapa, para eleição, essas coisas, estão discutindo ainda. Eu consegui, assim, a gente observou ali na sua aula, na sua prática, que estão nesse processo de implementação, né, do Grêmio Isso. Estudantil lá. Muito bem. Então, agora, Lucas, olha só, no seu PDP, ele tem uma partezinha que é uma autoavaliação, tá? Que fica ali logo abaixo da observação e do feedback. Então,
O tema 1 se refere ao conselho de classe, você escolheu o tema 2, que é o Grêmio Estudantil. Então, eu vou pedir para você, agora, em relação ao planejamento, tá? Que você se autoavalie ticando, né? Colocando um tiquezinho naqueles critérios que você considera que você conseguiu atingir, certo? Depois eu vou passar ali as observações que eu fiz da sua prática, primeiro do seu planejamento, tá? Vamos fazer isso juntos, daí você faz agora, assim que você terminar, a gente vai fazendo aí o contraponto. Aí eu vou no documento, vai colocando o xizinho lá? Isso. Nos critérios que você, segundo a sua autoavaliação, você atingiu, tá? Lembrando que essa parte é referente ao seu planejamento. Ok. Vamos aproveitar, vou pedir para você fazer da prática também, tá? Porque nós temos no máximo 20 minutos, a gente otimiza o tempo. Ah, tá bom então. Embaixo daí, né? Prática, né? Isso. Assim que você terminar, você me dá um ok, tá? Certo. Ai, vamos lá. Pronto. Certinho? Então vamos lá. Bom, aqui, né, no seu documento, tá? Então eu vou mostrar para você, eu vou subir aqui em relação aos itens que eu avaliei, os critérios, de acordo com o seu planejamento, tá? Então vamos lá. Critérios. Demonstrou conhecimento sobre a instância colegiada selecionada? Eu evidenciei, tá? Então, no seu planejamento, quando você coloca para o conhecimento e prática escolar dos estudantes, o Grêmio Estudantil proporciona a oportunidade de participação no cotidiano escolar e isso contribui muito para o seu desenvolvimento como estudante e na prática da cidadania. Embora, Lucas, avaliar a sua ação, sua implementação é um outro momento, quando eu assisti a sua implementação, isso ficou mais evidenciado ainda, porque você fala várias vezes durante a sua implementação sobre a importância do Grêmio, você faz referências, contextualiza o Grêmio com as eleições. O ano que vem nós teremos eleições, uma eleição imensa no nosso país,
Inclusive, os alunos de terceiro ano, acredito que eles já tenham até possibilidade de tirar o título, né? Alguns ali pela idade de participar. Então, isso ficou bem evidenciado no seu planejamento e ficou mais evidenciado ainda na implementação da sua prática. Opa, espera aí que eu fui passar aqui, passei tudo rapidinho. Bom, indica uma ação a ser desenvolvida juntamente com o Grêmio Estudantil? Sim, foi evidenciado também, tá? No seu planejamento, você coloca que você vai convidar um representante, né, de uma das chapas, que no caso ali, se eu não me engano, é Milena o nome da aluna? É isso? Melissa. Oi? Melissa. Melissa. Então, você realmente convida essa aluna para participar, né, para ouvir ali a sugestão dos colegas. Em relação ao planejamento, ao RCO, você havia dito, né, abordado, falado que você realmente não escolheu uma aula, não iria escolher, não tem problema algum, tá? Então, isso foi mantido no planejamento, a gente também conseguiu verificar na sua aplicação. Indica um objetivo da atividade, apresentar e informar. Você coloca no seu planejamento que você iria apresentar e informar aos estudantes sobre o que é o Grêmio Estudantil, sua importância e funcionamento, estimular a participação deles. Isso eu verifiquei muito também, essas duas evidências no seu planejamento e também na sua prática, você fala várias vezes da importância deles participarem, enfim. Você indicou no seu planejamento o público-alvo, terceiro ano do ensino médio, do período da tarde, né? Você descreveu o passo a passo no seu planejamento, né? De como você faria a implementação, né? Utilizando o Educatron, você passou os slides, né? Depois você deu um espaço para que eles comentassem, enfim. Então, essas são as evidências do seu planejamento, ok? E você também descreveu no seu planejamento os resultados pretendidos após a implementação, né? Que você espera, né? Espera-se que os alunos compreendam a importância desse Grêmio para a comunidade escolar. Muito bem. Então, aqui foram as evidências que eu, no caso, observei no seu planejamento. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Lucas? Como você falou, eu tentei fazer, como não tinha parte do Grêmio Estudantil formado, o Grêmio da escola assim, então eu tentei fazer planejamento nesse sentido de a importância, colocar para eles também o que seria o Grêmio Estudantil, aí uma representante para representar, para eles terem as demandas deles também, né, para eles não só saber, por exemplo, o importante, mas também essa parte que eles falando, eles terem a possibilidade de falar, ó, a gente pode falar e ser ouvido nesse quesito, né? Porque às vezes o aluno ouve e não participa, né? Então achei interessante colocar também para eles explanarem e falarem sobre o que eles acham importante, né? As demandas da escola. Bem interessante mesmo, porque você aproveitou o momento da escola, que é a questão da formação do Grêmio, né? E trabalhou essa questão do que é, porque os alunos geralmente não sabem mesmo o que é o Grêmio. A parte ali teórica mesmo do que é o Grêmio, qual é a sua função. Muito bem, sabe? Muito bem assertivo. Então, agora nós vamos passar para a nossa prática, tá? Porque nós temos aí de 10 a 20 minutos, eu sei que você daqui a pouco tem aula e a gente quer, né, respeitar os horários, né? Então, olha só, aqui em relação à sua prática, tá? Expliquei aos estudantes sobre a instância colegiada e a ação a ser desenvolvida? Sim, foi evidenciado, tá? Você explicou aos estudantes com o auxílio dos slides no Educatron, você falava o tempo todo sobre o que é o Grêmio, fazia relações com as eleições, trazia para a vida deles, né? Achei muito interessante você falar, gente, não é para brigar com o diretor, não é para ser assim algo que algo assim de briga, de birra de aluno, mas é algo consciente para a melhoria da escola. Achei bem legal, achei muito bom também quando você
Questiono a aluna assim, que parte da estrutura você acha que tem que melhorar, tá? Achei assim bem assertivo. No seguinte critério, informei os objetivos da ação e o detalhamento das ações a serem realizadas. Aqui, Lucas, na verdade, não é nem um ponto a ser melhorado, tá? É que no início, por exemplo, o que seria esse critério? Você falar, pessoal, ó, nós vamos trabalhar o Grêmio, nós vamos conhecer quais são as funções do Grêmio, e após eu convidarei a representante da chapa, né, para vir aqui, daí depois vocês farão o brainstorm no quadro. Na verdade, né, eu vou até colocar assim, ó. Eu acho que eu vou até mudar, Lucas, porque você fez isso durante a aula, né? Você não fez no início, né? Mas você fez durante a aula. Então, eu vi ali que primeiro você explicou o que era o Grêmio, depois você falou que ia chamar a colega, e depois você falou para eles irem para o quadro. Achei muito legal. Você desenhou um caderno lá, uma folha de caderno, usou o nosso recurso tão antigo, que é o quadro, mas usou ele de uma outra forma, né? Usou ele de uma forma assim, colocou um desenho de uma folha de caderno lá, deu um caráter de leveza para o quadro negro, tá? Então, vou colocar aqui assim, que você realmente informou. Você foi informando durante o passo a passo da atividade, tá? Não consegui visualizar no início da aula, mas isso foi visualizado a partir ali no decorrer da sua prática. A ação desenvolvida corresponde à descrição, né, do passo a passo no planejamento? Sim. Aula expositiva, né, primeiro com o Educatron você fala para os alunos, você pede a participação da aluna, ela vai lá na frente, e a participação dos alunos, né, expondo, né, ali até falando oralmente, e também quando eles escrevem no quadro, certinho? Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa parte aqui, sobre essa parte da prática? Você fala meio geral ou no geral assim? Fica à vontade, fica à vontade. A prática foi, eu acho que foi legal. Eu não sei se você parou também, os alunos estavam com uma roupa meio diferente, que está fazendo trote no terceiro ano. Aí o Eu pessoal vi estava com mesmo. roupa de meio diferente, nem todos estavam com uniforme, né? Acabou pegando bem no dia que estava com trote lá. Mas a prática foi legal, é uma turma que participativa, assim, né, que gosta de participar, falar. Embora o terceiro ano que estão se formando assim, mas eles são bem atuantes assim, na parte da escola. Acho que foi bem legal desenvolver com eles essa prática aí do Grêmio Estudantil. Muito bem. Então, Lucas, agora nós vamos para o nosso quarto e último momento, tá? Que são algumas perguntas propositivas no sentido da gente sempre poder aprimorar nossa prática, tá? Eu vou fazendo algumas perguntas para você e você vai se sentindo aí, né, à vontade para responder, tá? Lucas, quais foram os pontos fortes que você encontrou e os desafios identificados nesta prática pedagógica, quando você implementou ali com o terceiro ano? Pontos fortes na prática. Eu achei a parte, por exemplo, que mostrar a importância do Grêmio Estudantil, eles entenderam, eu acho que eles compreenderam essa parte. Dentro da prática também a participação dos estudantes, que foi uma participação boa, no sentido assim de eles participarem, colocarem suas demandas, outras coisas. E talvez na parte assim, dos desafios identificados, é que talvez, assim, embora muitos participantes, sempre tem aqueles ainda que não participam muito, ou não é uma coisa geral da sala de aula, né? É legal se todo mundo participasse, né? Então, como é meio, digamos assim, livre, não uma parte, você vai falar, eu deixo livre, então alguns participam, outros não. Eu acho que talvez melhorasse a participação da sala no estilo geral, né? Mas no geral, porque nem todos que sim, estão ali, estão sabendo a importância, eles escutam, mas se todos participassem, seria mais proveitoso ainda. Muito bem. E partindo aí da sua resposta, né, em relação aos desafios, né, o que você acredita, o que você acha que poderia ser feito de diferente, né, ou aprimorado, então,
na prática, para atender esse desafio que você acabou de colocar? Eu acho que dá um jeito de estimular melhor a participação dos estudantes, né? Sempre, por exemplo, que tenha trabalho em grupo nessa sala, os grupos, assim, fica aquele pessoal que é mais desenvolvido, assim, no sentido de fala, ele fica com o pessoal que é mais tímido, que não gosta de falar. Eu tento fazer isso. E talvez uma coisa na prática seria legal se tivesse, como tinha um representante, talvez arrumasse de outra chapa, talvez ali, né, fazer um contraponto, porque for uma só, né? Por exemplo, tivesse 3 chapas, o representante de cada chapa escutar essas demandas ali, seria ficar ali melhor ainda, né? Essa parte aí de aprimoramento, né? Muito bem. E assim, de que maneira esta prática considera os conhecimentos prévios e os interesses dos alunos, assim? O que você poderia me dizer a respeito disso? Dos conhecimentos prévios, assim, de relação ao Grêmio Estudantil, embora ela traga alguma bagagem, porque Grêmio Estudantil eles ouviram falar, né? Embora uns já tenha participado não de uma chapa, eles ouviram falar do Grêmio Estudantil, então traz uma ideia de conhecimento prévio que seria também na parte de conteúdo, a parte da formação deles, né? Porque ouviram falar, por exemplo, na parte de participação, uma ideia de cidadania, uma ideia de participação como fosse, como você comentou também, das eleições, essa parte da coletividade. Eu acho que busca alguns conceitos que eles já estão estudando, trazem assim, para eles elaborarem dentro dessa prática do estudantil. Então, naqueles feedback, aqueles insights, assim, eles conseguem algumas coisas pegarem, assim, né? Muito bem. E assim, quais as evidências, Lucas, que durante a sua implementação ali da prática, você percebeu que sustenta mesmo, que deu certo, que deu, como que eu posso traduzir ali? Sustentaram mesmo a efetividade, sabe? Que você viu realmente que essa prática foi significativa para eles. Eu acho a parte da participação, eu acho que é importante, quando eles participam, primeiro falando das demandas, principalmente assim para a parte da representante, e depois no final também que eles colocam lá, né, as palavras que se consideram importantes para a gente montar aquele Grêmio Estudantil. Aí cada um coloca uma parte importante ali que foi debatido, falado na aula, né? Então tento ter essa assimilação assim do que foi trabalhado durante a prática dele. Tudo bem. Lucas, então olha só, nós já passamos 2 minutinhos aí do horário, tá? Então, esse foi o seu feedback informativo. Você está de parabéns, eu acho que por conta dessa temática, nesse primeiro momento que você teve um pouco de dificuldade com o horário, né? Você conseguiu fazer uma prática assim super assertiva, a qualidade do seu vídeo excelente, a questão da filmagem, os aspectos técnicos da sua implementação estavam ótimos, né? O conteúdo da aula também, sua postura como professor. E é isso, eu queria pedir para você se você tem mais alguma coisa para falar, né? Se você quer, eu sei que vai ser o nosso último encontro agora, você vai para outra turma. Então, assim, eu quero te desejar sucesso aí no seu segundo ano de formação, tá? Foi um prazer tê-lo aqui comigo como aluno. E agora eu deixo a palavra com você, tá? Se você quiser falar alguma coisa. Agradeço. A questão, principalmente, que se comentar da vez do assíncrono e síncrono, porque, embora o síncrono seja legal que você vê a parte ao vivo, só que você, na montagem do assíncrono, ele mostra, às vezes, detalhes assim, que às vezes, por exemplo, você que estaria formadora vendo ali do Catron, não pegaria alguns pontos, né, para meu aluno, meu quadro. Uhum. Então, eu acho, pelo menos minha opinião, assim, eu acho mais legal fazer, embora seja gravado, essa parte assíncrona que monta pontos específicos, dá para ver uma análise melhor nesse sentido. Claro, alguns pontos ao vivo, talvez daria para ver também, mas como de formato assim na prática, eu acho que filmado assim, assíncrono, assim, sabendo certinho, assim, acho que fica mais interessante para ver, para assistir, né? É muito legal montado. E agradecer você também, né? A gente teve essa parte assim, você foi muito receptivo, explicou certo. Essa parte também de acolhimento,
Sempre as dúvidas você esteve à disposição para responder. Gostei de ser como tutora, pena que daqui para tarde agora. Muito bem, obrigada mesmo, tá? E se precisar de alguma coisa, você, né, sabe onde me encontrar, tá bom? Então eu vou encerrar, Lucas, que nós já extrapolamos aí 5 minutos do tempo, tá bom? Tudo de bom, tá? E sucesso aí na sua formação. Obrigado. Vou encerrar aqui. Você também. Obrigada, Lucas. Bom dia, boa semana. Obrigado.